Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje nós vamos trabalhar com o Row Constructor, uma ferramenta bem legal para deixar os códigos mais clean e para nós gerarmos também tabelas temporárias a partir de texto. Então já deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos direto para o assunto de hoje, que é o seguinte. Até um tempo atrás, se você quisesse transformar textos em um result set, a alternativa era usando o Union All, como nesse primeiro exemplo que eu montei para você aqui. Por quê? Se você executar 3 selects individualmente, o resultado vão ser 3 result sets. E a gente quer só um result set normalmente para poder trabalhar nele como se fosse uma tabela virtual, uma tabela temporária e assim por diante. Então, para facilitar a nossa vida, foram introduzidas duas tecnologias bem legais e a primeira delas é o Row Constructor, onde nós podemos criar uma tabela a partir da cláusula values, que a gente usa direto lá nos comandos insert. E a sintaxe desse cara aqui é uma barbada. As linhas de dados do result set são separadas com parênteses e vírgulas, e a tabela como um todo é delimitada por 2 parênteses também, e definida, nesse exemplo aqui, com o nome de RC, que possui apenas uma coluna, chamada de valores. Se você tivesse mais colunas, como nós vamos ver em breve, você separaria os nomes das colunas aqui com vírgula também. Então, executando esse select aqui, nós temos um resultado que é equivalente ao gerado por um select em uma tabela regular. Bacana? Então, desse jeito aqui que a gente facilita a nossa vida para gerar tabelas a partir de texto. A segunda tecnologia para fazer isso é o split, que eu já apresentei para você aqui no canal em maior número de detalhes e também com outras alternativas. Mas só para relembrar, o split é transformar um texto em um result set. E para fazer isso, o jeito mais fácil a partir do SQL 2016 é usando a função string split, passando como parâmetro o texto delimitado e o delimitador dos elementos. Então, executando esse select aqui, nós temos o texto transformado em result set também. E o comando string split, para uma coluna só, ficou até melhor de ler, né, do que o primeiro row constructor, né? E aí você já está pensando assim, eu não quero saber esse row constructor aí, porque eu acho que o string split é melhor. E eu concordo com você. Eu acho que a vantagem do row constructor é quando a gente tem mais colunas em um select, como nesse exemplo aqui embaixo, ó. Então, se você selecionar esse cara aqui e executar, você vê que ele tem mais colunas, mas com a indentação apropriada e com mais colunas, eu acredito que ele fica visualmente melhor do que o string split. Lá no vídeo que eu falei sobre split, você vai ter mais exemplos. Então, você vai ver que às vezes o string split ele fica um pouco confuso, você tem que fazer um select de select. Eu particularmente acho que o row constructor para 2 ou mais colunas ele fica melhor, né, do que o string split. E talvez para uma coluna só o string split seja melhor. Para a gente terminar, naturalmente nós podemos usar o row constructor com inserts também, como nesse exemplo que a gente tem aqui embaixo. Para scripts de carga, eu particularmente estou usando direto o row constructor, porque ele reduz a digitação, então facilita, e ele acaba reduzindo também o tamanho dos arquivos de carga. Então, se você tem aqui um arquivo com, sei lá, 1000 inserts, 10.000 inserts, ele vai acabar ficando menor se você utilizar o row constructor. Além de melhorar a legibilidade, no meu ponto de vista, acho que fica mais clean, que é o que eu falei lá no início do vídeo. Acho que ele ajuda nesse sentido, principalmente aqui nos inserts. E também tem uma outra vantagem, que o insert aqui no row constructor, ele é feito com só uma transação, diferente dos inserts normais, que cada um tem a sua própria transação. Quer ver? Olha só, se a gente executar tudo aqui, nós vamos ter 3 comandos, 2 vezes uma linha afetada, relativo aos 2 primeiros inserts, que foram feitos da forma tradicional, e depois tem uma vez 2 linhas afetadas, ou seja, o nosso insert com o row constructor, ele usou uma transação apenas. É como se a gente estivesse fazendo um insert de um select. Então, ele pega as 2 linhas e insere tudo de uma vez. A gente poderia colocar o insert tradicional também em uma transação só, mas isso necessitaria nós colocarmos aqui begin transaction, commit transaction, assim por diante. Usando o row constructor, ele faz isso automaticamente para a gente. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo. Tchau, tchau.